E o Internacional contratou um camisa 9 da equipe sub-20 já do São Paulo, jogador já com 19 anos de idade. No vídeo de hoje eu quero te falar um pouco mais sobre essa situação, quero te falar sobre o caso de Andrei, porque eu tenho uma informação exclusiva para te trazer como que aconteceu a negociação de Andrei e como ela ficou difícil para o Internacional. O Inter que segue na busca por um goleiro, mas ainda encontra muitas dificuldades no mercado de achar um goleiro que primeiramente chegaria num contrato curto, possivelmente sabendo que vai ser reserva do Rocher futuramente. Mas eu quero te falar quais os nomes que o Inter ainda mapeia no mercado e, além disso, a escalação que o técnico Eduardo Cudê deve meter hoje para o jogo contra a equipe do Juventude lá no Alfredo Jaconi. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Bom dia, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as novas informações sobre o Internacional, eu quero te falar exatamente sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve escalar hoje no jogo contra a equipe contra o Juventude, num jogo que não é tão importante assim para o Internacional, pensando no sentido de Campeonato Gaúcho, porque uma derrota não vai mudar em absolutamente nada para o Inter, mas eu quero te falar sobre o time que o técnico Eduardo Cudê escalou neste treino da sexta-feira, tá bom? E foi a última atividade que teve no CT Parque Gigante antes do jogo contra o Juventude, agora às 4h30 da tarde. O time que tem Antony no gol, Fabrício Bustos na lateral direita, aí uma dupla de zaga com Igor Gomes e Vitão, e na lateral esquerda o Robert e Renan, meio de campo com Rômulo e Bruno Gomes, aí um pouco mais jogando dos lados, Gustavo Prado e o Johan, na frente Wesley e Luca. Esse foi o time que treinou e deve ir a campo contra o Juventude. Quais que são as dúvidas para esse time, tá? Pode ser que, por exemplo, apareça um Gumelo, apesar de eu achar muito improvável. Pode aparecer um Tauelara na vaga, por exemplo, do Robert Renan. Também acho muito improvável disso acontecer. Gabriel Mercado é um jogador que está sendo preparado lá para as quartas de finais do Campeonato Gaúcho, então vai ficar de fora desse jogo. O Sérgio Rocher também vai ficar de fora desse jogo. Alguns atletas do Inter nem vão viajar para Caxias, né? Vão ser preservados. E aí eu posso colocar, por exemplo, o caso do Alan Patrick. O Ener Valencia é um nome que também deve ser preservado e deve ser resguardado para o jogo das quartas de finais do Gauchão, e posteriormente ele também vai para a seleção equatoriana, mas esse deve ser mais ou menos o time que deve jogar no dia de hoje às 4h30 contra o Juventude. Para o Juventude esse jogo vale sim e vale muita coisa, porque se o Juventude perde o jogo hoje para o Internacional, ele sai ali, ele já está classificado, mas ele sai do top 4. E por que é importante ele ficar no G4? Porque o G4 ele tem a vantagem nessas quartas de finais do Campeonato Gaúcho de primeiro ser o mandante e de segundo poder jogar pelo empate. Caso o Juventude fique na quinta, sexta, sétima colocação, que existe a possibilidade, eles vão ter que jogar fora de casa e vão ter que jogar só pela vitória para classificar. Então é algo que também está sendo debatido, né? Para o Juventude é um jogo muito importante, mas para o Inter, né, não vai mudar em absolutamente nada a vida do Internacional. Lembrando que hoje quem treina na beira do campo é o Lúcio Gonzalez, já que o técnico Eduardo Cudê está suspenso, tá bom? Outra situação que eu quero te trazer agora é para te atualizar sobre a situação de goleiros no Inter, tá? Todo mundo sabe que o Inter vem há semanas tentando buscar um goleiro, já se falou o nome do Gabriel Vasconcelos, se falou no caso do Ronaldo, o Inter chegou a dar uma olhada, por exemplo, no Marcelo Groi, depois o Inter foi no nome do Juan Espinosa, que é um goleiro da equipe do Olímpia, mas teria vários problemas na negociação com esse jogador, não a quesito de valores, vontade, mas o fato de ser um jogador que também é convocado regularmente, de ser mais um estrangeiro, e não faria sentido para o Inter trazer mais jogadores nesse sentido, porque ainda ficaria com desfalques no gol. O Inter foi pro nome do Jandrei, tá? E aí eu quero te explicar exatamente como que aconteceu essa negociação do Jandrei. O Inter chegou em São Paulo e falou, olha, vocês aceitam vender o Jandrei? E o São Paulo falou, topamos vender o Jandrei. O Inter falou, olha, a gente tem uma lista de jogadores aqui que a gente não quer mais. Daqui a pouco a gente pode fazer aqui um bem bolado, uma troca. Vocês, por exemplo, aceitariam um Luiz Adriano, um Campanharo, um Gabriel, um Carlos De Pera, um Gabriel Barros? São jogadores aqui que pra nós não servem mais. O São Paulo disse, olha, a gente não quer, a gente só quer dinheiro. Aí o Inter foi numa linha de um empréstimo com opção de compra e o São Paulo disse, olha, não, só dinheiro. Aí o Inter foi para uma outra linha de negociação parcelando e o São Paulo, não, só à vista e em dinheiro. São Paulo
dificultou muito a negociação com o Internacional. Por que o São Paulo dificultou a negociação com o Inter? Porque o São Paulo meio que quis dar o troco no Inter, por uma situação muito simples que aconteceu no começo do ano, chamado David. O São Paulo queria renovar o contrato de empréstimo do David, pagaria o Internacional por esse empréstimo, o Inter não aceitou e acabou levando o David para a equipe do Vasco com aquela possibilidade de compra, né, um negócio bem mais vantajoso para o Inter, mas o São Paulo ficou meio irritado com essa negociação e agora, vocês querem o Jandrei? Então tá, vamos fazer que nem vocês fizeram lá com a gente no começo do ano, só comprando, não vamos emprestar, não vamos trocar, só se realmente vocês comprarem o jogador. Então é uma negociação que ficou muito difícil, porque o São Paulo meio que ficou com essa birra lá do começo do ano na negociação do caso do David, e agora a chance do Jandrei vir pro Internacional é muito pequena, porque o próprio empresário do jogador não tá querendo forçar a saída de lá, né? O Jandrei recentemente renovou o contrato dele por mais 3 anos, tá bem tranquilo no São Paulo, tá com um contrato bem realmente seguro por lá, né? Onde vai ganhar aí muitos milhões nesses próximos 3 anos, então não faz sentido também para ele sair lá de uma zona de conforto. Ele é reserva do Rafael, que agora foi convocado para a seleção brasileira, então a tendência é que realmente esse cara não venha pro Inter. Mas o Inter segue na busca por um goleiro, o Inter quer trazer um goleiro até o dia 7. Agora falando sobre uma contratação que o Inter fez para a equipe sub-20, tá? Jogador da geração 2004, jogador de 19 anos de idade, que é o centroavante Luca Drummond. O Inter contratou o Luca Drummond, que é um jogador que defendeu durante 6 anos a equipe do São Paulo, teve uma breve passagem pela equipe do Criciúma, começou, né, e nasceu no Rio de Janeiro, e é um centroavante que era titular do São Paulo, jogou essa última copinha, e ele chega em definitivo para o Internacional num contrato de somente 1 ano. Um contrato que realmente o Inter vai fazer o teste, por exemplo, no caso do Luca Drummond, né, vai ver se é um jogador que, por exemplo, nesse 24 vai render. O Inter vai disputar no segundo semestre a Copa FF, que é uma volta que o Inter volta a fazer, a Copa FF, que é como se fosse, por exemplo, um calendário para os clubes do campeonato do interior disputar no segundo semestre, e para Inter e Grêmio normalmente eles colocam seus times reservas, mas nos últimos anos o Inter não vinha, por exemplo, jogando essa competição, e agora o Inter vai voltar a jogar, e o Inter está se reforçando bastante, seu sub-20, o próprio Barcelos falou sobre isso, né, que o Inter tem uma geração sub-13, sub-15, sub-17 muito boa, mas a geração sub-20 do Inter é uma geração ainda que é muito deficitária, né? O Inter está tentando resolver esse problema, por exemplo, da geração sub-20, tá bom? Outra situação também, o Inter vem anunciando outros jogadores também para a categoria de base, né? Houve essa mudança agora, né, com o Jorge Andrade assumindo as categorias de base, e o Inter vem fazendo muitas contratações, muitas liberações também, diga-se de passagem. Lembrando que agora, nessa próxima semana, tem um Grenal Sub-17 pela primeira fase da Copa do Brasil, que acontece lá no CT do Grêmio, no CT Hélio Dourado, né? Onde o Inter joga com a equipe Sub-17, que é a geração, assim, que eu posso colocar de ouro do Inter, que tem muitos jogadores bons, tem Gabriel Carvalho, tem Iago Noal, enfim, tem uma série de atletas muito interessantes dentro do Sub-17 do Inter, e jogam contra a equipe do Grêmio, né, pelo jogo também, jogo único, jogo pela primeira fase da Copa do Brasil. Se vencer, o Inter enfrenta ou o Criciúma ou o Corinthians, tá bom? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aqui nos comentários o teu palpite pro jogo de logo mais contra a equipe do Juventude. Eu acho que, devido ao fato de do Juventude estar com uma ambição maior nesse jogo, o Inter está com o time reserva, eu acho que esse jogo vai terminar 1-1, acho que nenhum dos dois vai vencer, mas o Inter tem assim uma boa possibilidade de ganhar, porque o time reserva do Inter também não é um time tão ruim assim, acho que é um time bem qualificado também, tá bom? Então esse foi o vídeo, volto logo mais com as informações, um grande abraço, valeu, falou e fui!